Olá, segundo ano. Vamos para mais uma revisão de português. Hoje iremos falar sobre os encontros vocálicos e como vamos classificá-los em ditongo, tritongo e hiato. Os encontros vocálicos nós já estudamos desde o pré-2. A gente já vai falando das vogais, do encontro delas nas sílabas, né? Nas palavras. Então, o encontro das vogais, a gente lembra quais são as vogais, não é? A, E, I, O, U. O encontro delas nas palavras, a gente chama de encontro vocálicos. Quando a gente utiliza a separação das sílabas, calas através dos encontros, se eles ficam juntos, se eles permanecem juntos ou se eles se separam com a separação das sílabas, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho palavrinhas que têm duas vogais juntinhas e que quando eu vou fazer a separação da sílaba e eles continuam juntinhos na mesma sílaba, como a palavra noite, eu falo noite. O O e o I, que é o encontro vocálico desta sílaba, ela não se separou, ela continuou no mesmo pedacinho, na mesma sílaba. Quando essas duas vogais continuam na mesma sílaba, a gente classifica ela como uma ditongo. Quando eu tenho três vogais e as três vogais elas continuam juntinhas na mesma sílaba, eu vou fazer a separação, as três vogais elas vão continuar juntas no mesmo pedacinho. Eu chamo tritongo. E quando eu tenho duas ou mais vogais e elas se separam, elas não ficam próximas, assim, uma fica numa sílaba e a outra fica numa outra sílaba, elas vão ser chamadas de hiato. Por exemplo, eu tenho a palavra piano. Quando eu falo pi, a, no, eu tenho o i e o a, que são encontros vocálicos, mas que não ficaram na mesma sílaba. Então, quando eles se separam, eles são hiatos. Relembrando, palavras com encontro vocálicos que têm duas ou mais vogais, quando elas estão juntas na mesma sílaba, duas vogais juntas, eu falo ditongo. Quando eu tenho três vogais na mesma sílaba, eu falo tritongo. E quando eu tenho duas vogais que se separam, elas vão se chamar hiato, tá bom? Pode ocorrer também de, em algum momento, a gente ter três vogais, tá? E o que acontece? Quando eu vou fazer a separação da sílaba, eu ficar com duas vogais em uma sílaba e uma se separar. Então, ela não é tritongo, tá? Porque eu tenho três vogais, seria tritongo, né? Mas elas se separam. Uma vai se separar e duas vão ficar juntinhas. Então, aqui as duas que vão ficar juntinhas, eu tenho um ditongo. E essa aqui que se separou, a gente vai ter um hiato, porque ela estava junto, ela se separou. Tá bom? Então, pode ocorrer isso numa palavra. Vamos para os nossos exemplos? Vamos ao exemplo da classificação dos encontros vocálicos. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso separar as sílabas. Então, vamos lá. Da primeira palavrinha que eu tenho aqui é água. Quando eu vou separar, eu vou observar. A primeira letrinha vai ficar A e a segunda, Guá. Observando aqui, eu separei as nossas vogais? Não, elas não se separaram quando a gente separou as sílabas. Então, quando não há separação das vogais, elas vão se chamar ditongo. Elas vão se classificar como palavras ditongo, tá bom? Dos encontros vocálicos.
Vamos para a segunda palavrinha. Tenho aqui Paraguai, tá? Então, vamos lá. Quando eu começo a separar a sílaba, eu falo Paraguai. Houve a separação do nosso encontro vocálico? Não. Nosso encontro vocálico são de 3 vogais que não se separaram com a separação das sílabas. Então, eu vou classificá-la como tritongo, tá? Vamos lá. Terceira palavrinha, piano. Quando eu vou separar as sílabas, eu falo pi, no. Houve a separação das vogais? Houve. Quando há a separação das vogais, cada uma fica numa sílaba, ela vai se chamar hiato, tá? Então, é uma palavrinha hiato. Vamos lá. Noite. Quando eu vou separar a palavrinha noite, eu falo noite. Houve separação do encontro vocálico? Não. Então, se eu tenho duas vogais e estão na mesma sílaba, ela vai ser ditongo. Uma palavrinha ditongo. Tá bom? Vamos lá. Próxima palavrinha. Lua. Eu falo lu, a. Houve a separação aqui das vogais? Houve. O U ficou aqui e o A ficou separadinho. Quando há a separação, ele vai ser hiato, tá? E a palavrinha, a última palavrinha, iguais. Eu falo iguais. Houve a separação do encontro vocálico? Não, não houve. Quantas vogais eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 vogais, então é tritongo. Assim ficou o nosso exemplo. Então, agora, nós precisamos sempre treinar, prestar atenção na separação da sílaba. É essencial a gente ter o cuidado na separação das sílabas, porque se eu não separar adequadamente, vai alterar na classificação. Então, uma que possa ser ditongo, você pode confundir, se você separar errado, colocar como hiato, pela separação das sílabas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, tenho que separar a sílaba corretamente pelo som que eu produzo, ao abrir a boca, ao falar a palavra. 2, eu preciso lembrar que 2 vogais na mesma sílaba, ditongo. 3 vogais na mesma sílaba, tritongo. E 2 vogais que vão se separar, ela vai ser hiato, tá bom? Um super beijo, continuem estudando e qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Até a próxima revisão.